líderes vestiam seus homens em trajes muito marcantes. Foi apenas no século XVIII, quando surgiram rifles de maior alcance, que os líderes militares reduziram um pouco a extravagância dos trajes dos soldados. Mas a mudança para vestimentas mais discretas limitou-se a batedores e atiradores de elite. Entre os mais famosos batedores estava um grupo de americanos liderado pelo Major Robert Rogers. Durante a guerra contra franceses e indígenas, em 1754, eles eram os boinas verdes da América colonial. The colonial woodsmen were quite adept at camouflage and stalking in the forest because of their vast hunting experience. During the war, they used the same experience against the French and Indians by wearing browns and greens, sometimes even camouflaging their faces with mud or dirt to lay in wait for the enemy. Mas durante o restante do século XVIII e ao longo do século XIX, os soldados comuns partiam para a batalha usando uniformes vistosos e marchando atrás de bandeiras multicoloridas. Se o combate a pouca distância prevaleceu durante a Guerra Civil Norte-Americana, os navios de carga confederados usavam as cores e condições oferecidas pela natureza para ocultar seu movimento dos observadores inimigos. These blockade runners would time their arrival at the proper tide and the proper moon so that all the environment was darkened. They could slip into a port without being caught by the federal blockaders. Os trajes mudaram um pouco na Guerra dos Boeres entre ingleses e holandeses na África do Sul em 1899. Well, the Boer War is kind of akin to the Revolutionary War. And the British, of course, had the Redcoats. Afrikaners fought a guerrilla-type warfare, and they just picked off the British awful easy. It was right after that war that they decided to go to an olive drab uniform. O exército americano também adotou um uniforme caqui em 1898, enquanto travava uma guerra colonial contra a Espanha nas Filipinas. Mas os militares do resto do mundo mantiveram os tons vivos de verde e cinza. Somente a explosão da Primeira Guerra Mundial e o lançamento de novas e letais tecnologias fariam a liderança militar começar a aceitar a ideia da camuflagem. A seguir, navios de guerra que lembram zebras, trajes de camuflagem reversíveis e prédios disfarçados com árvores. No início da Primeira Guerra Mundial, em 1914, a maioria dos líderes militares de ambos os lados ainda se prendia à visão tradicional de que a camuflagem, em larga escala, era desnecessária. Mas os soldados, determinados a sobreviver aos horrores da guerra, deram início às mudanças. No one prescribed a style of camouflage pattern for the soldiers. They evolve it based on their own experience in the trenches. Os soldados cobriam suas posições com folhagem ou trapos presos em arames. Sujavam de barro as roupas, as faces e as armas quando saíam em patrulha. Para disfarçar os contornos da cabeça quando olhavam acima das trincheiras, alguns usavam capacetes com formas geométricas pintadas à mão. Algumas ideias de camuflagem eram mais criativas do que eficazes. Como este uniforme inspirado em répteis que deveria esconder atiradores em árvores, mas na verdade denunciava a localização dos soldados. Ou os trajes destinados a esconder soldados em certos ambientes, como este monte de galhos. O problema era que os soldados não conseguiam ficar sem se mover por tempo suficiente. Em 1914, novas tecnologias surgidas no início da guerra fizeram diminuir a relutância dos líderes militares à camuflagem. As maiores novidades eram o avião e a fotografia aérea. Deep into the adversary's back areas, observe and report and identify future targets. A camuflagem que escondia soldados de um inimigo em terra era ineficaz contra essa nova ameaça aérea. Os soldados avistados na retaguarda por observadores aéreos eram alvejados por outra tecnologia inovadora, armas capazes de atingir o inimigo a 15 quilômetros de distância. Os comandantes, então, não demoraram a se interessar pela camuflagem.
líderes militares aliados não pediram ajuda aos combatentes, mas ao pintor e naturalista norte-americano Abbott Tear, mais conhecido por suas figuras idealizadas de mulheres com asas. He was a well-known artist at the time, and he was also known for his interest in nature and natural things and protective coloration or concealment in nature. Combinando sua habilidade como artista a seus estudos sobre a vida selvagem, Tear, no início da década de 1890, chegou à mesma conclusão dos antigos caçadores. As cores claras e escuras e as formas dos animais permitem que eles se misturem naturalmente às paisagens de fundo. A teoria de Tear tornou-se essencial à criação da camuflagem militar. Os primeiros a adotá-la em larga escala foram os franceses. Sob a supervisão de um badalado retratista parisiense chamado Guéron de Savola, uma corporação móvel viajava ao longo da linha de frente, disfarçando posições de artilharia, trens e campos de voo. Entre os 10 mil envolvidos no processo de camuflagem, havia um grande número de arquitetos, pintores e decoradores de teatros. Em 1915, pilotos de caça britânicos foram os primeiros a testar a teoria dos tons claros e escuros de Tear. When you're a fighter pilot, you got two goals. Shoot other people in the air and shoot the people on the ground. Well, you got to disguise yourself from both people because both people are trying to stop you from doing that. Os pilotos pintavam a barriga das aeronaves de azul claro ou branco para que se parecessem com o céu, dificultando a visão do inimigo em terra. E pintavam a parte de cima dos aviões de marrom, como o solo, para que o caça inimigo também não os visse com facilidade. A camuflagem em navios de guerra é mais difícil, porque eles flutuam em um vasto oceano cinza, azul ou verde, dependendo do sol. Mas havia a necessidade urgente de fazer alguma coisa. U-boats were sinking ships left and right, and the British needed some way to offer protection to their ships. Sabendo que esconder totalmente um navio em alto mar era impossível, a Marinha criou maneiras de tornar os barcos menos vulneráveis a ataques. Pensou primeiro na ameaça. The submarine was a relatively new weapon. And so were the torpedoes they carried. They had to get in line with the target and literally aim the submarine at the target before they fired the torpedo. Se era impossível esconder o navio, a Marinha queria encontrar formas de ganhar tempo para que a embarcação fugisse do alcance do torpedo. Pensaram então em uma variante da teoria desenvolvida por Tear. The purpose of dazzle is usually to confuse the heading of the ship and confuse the type of the ship. These gaudy patterns make it very difficult to tell what type of ship it is. Cada embarcação era pintada de forma diferente, com linhas verticais e horizontais e cores diversas que distorciam a forma do navio ou seus movimentos e dificultavam a localização das áreas mais importantes da embarcação. Até 6 ou 7 cores vivas eram usadas em diferentes formas geométricas, todas misturadas. As tripulações de submarinos ficaram confusas no início, mas logo reajustaram suas táticas. It wasn't all that effective. But the people at the time thought they were well protected. Ao final da Primeira Guerra Mundial, em 1918, a camuflagem para navios, trens e armas já encontrara um lugar cativo na arte da guerra moderna. E enquanto o mundo se preparava para outro conflito de larga escala, os uniformes camuflados também começaram a ganhar espaço. Os nazistas, movidos pelo desejo de conquistar o mundo, mergulharam em um extenso programa de desenvolvimento de camuflagens em meados dos anos 30. They did reversible camouflage. They did waterproof camouflage. They had an Arctic camouflage they used in the Russian front, which was white on one side and colored on the other. Em 1937, o exército americano começou a reconhecer o potencial dos uniformes de camuflagem. Neste antigo filme de treinamento, vemos vários designs sendo testados. E apesar de muitos parecerem promissores, nenhum passou à fase de produção. Os militares americanos concentraram-se em melhores sistemas para ocultar equipamentos.
Quando os Estados Unidos entraram na Segunda Guerra em 1941, os sistemas estavam prontos. Redes de proteção feitas de aniagem cobriam tendas, quartéis e até mesmo pontes. Tudo o que ficava parado era coberto pelo material. As redes também eram o item básico para a camuflagem de estruturas militares, protegidas ainda por árvores falsas para que se parecessem com vales. Disfarces mais elaborados, como os que faziam campos de voo e hangares se parecerem com vilas pacatas, exigiam o talento de artistas e arquitetos. O disfarce dos valiosos recursos de guerra não se limitava às zonas de combate. O território norte-americano esteve alerta durante quase toda a guerra para os bombardeiros inimigos. And so there was an extensive campaign to camouflage all of the key industry and government facilities in Southern California. Sob o que parecia ser uma pequena vila encravada em um vale, estavam, na verdade, as fábricas da Lockheed, em Burbank, Califórnia, em 1942. Cenógrafos de estúdios de Hollywood e especialistas em camuflagem trabalharam meses para esconder a fábrica de possíveis aviões invasores. All the buildings in Burbank had upper structures that were camouflaged. From the air, made them look like a pasture. Whole parking lots that were not visible from the air. They looked like the primary use was for milking cows instead of building the fighters that won World War II. Chamarizes para desviar a atenção também eram usados. Cidades, bases e estaleiros falsos, feitos de materiais frágeis e que lembravam prédios e instalações militares reais, foram criados na Inglaterra e na França. Bombardeiros inimigos sempre atacavam esses locais e desperdiçavam bombas. Tanques e aviões que saíam das linhas de montagem eram muitas vezes pintados na cor parda, considerada a melhor tonalidade para se misturar à maioria dos ambientes. Os usuários finais então aplicavam a camuflagem que imaginavam mais apropriada à estação e ao terreno. Os retoques finais costumavam ser dados pelos soldados individualmente. Os bizarros esquemas de pintura em zigue-zague da Primeira Guerra reapareceram em alguns navios. Muito embora pouco fizesse para proteger os barcos, a pintura servia para aumentar a confiança das tripulações. Os navios eram pintados de cinza ou azul claro. Well, blue and gray ships work very well on an ocean background because those two colors are the least visible over the widest range of light conditions. Os americanos finalmente se renderam aos trajes de camuflagem no início dos anos 40. The first two-piece camouflage uniform manufactured by the United States was worn in combat by the Marine Raiders in July of 1943 during the invasion of the New Georgia Islands. O uniforme era reversível, o lado verde para operações na selva e o marrom para desembarques em praias e movimentos em terreno aberto. Mas as avaliações de campo valeram aos uniformes notas baixas. The camouflage uniform was quite effective initially in the South Pacific. However, due to prolonged exposure to the heat and humidity, it had a tendency to bleach out. This light-colored, almost white uniform now made them stand out in the jungle background. O uniforme logo foi substituído por outro inteiramente verde musgo. Um padrão de camuflagem de sucesso foi o uniforme branco, usado por ambos os lados sob a neve europeia. The 10th Mountain Division used winter camouflage quite successfully during its campaign in the Italian Mountain. Em janeiro de 1945, uma divisão de elite de esquiadores e alpinistas escalou o abismo vertical de 450 metros ao longo da Cordilheira Riva à noite para atacar posições alemãs. The Americans were able to sneak up on the German defenders before being noticed, and by that time it was already too late. Quando a Segunda Guerra acabou, o único uniforme de camuflagem norte-americano a sobreviver foi o branco para a neve. Levaria mais 20 anos e outra guerra no Sudeste Asiático para que os militares decidissem tentar novamente. A seguir, listras de tigre, tecnologia de contra-camuflagem e uniformes para o deserto. Quando os conselheiros militares americanos chegaram ao Vietnã no início dos anos 60, ainda estavam usando o uniforme de campo adotado na metade da década de 50. Dispostos a manter a discrição na selva, adotaram então o uniforme usado pelos mercenários que trabalhavam para eles.
O padrão consistia em listras pretas horizontais, pintadas sobre o fundo verde claro e escuro. The tiger stripe uniform was an evolution from the French lizard pattern uniform worn in the Indochina War in 1953. Os únicos soldados americanos que também podiam usar os uniformes listras de tigre eram os de reconhecimento. Soldados usando o uniforme eram imediatamente vistos como guerreiros de elite. As listras fizeram sucesso, mas o uniforme tinha um grande defeito. These uniforms were manufactured in Southeast Asia, where poor vegetable dyes were used and had a tendency to fade with use. So the more the uniforms faded, the more they actually stood out, thus making them more of a target for the Viet Cong. O crescente envio de tropas americanas ao Vietnã forçou a central de Natick a produzir rapidamente um uniforme para a selva. There was no greater effort than what happened here in the 60s and 70s. Tremendous people, physicists, we had chemists, we had textile people. A lot of research went into it. A lot of trials, a lot of errors, a lot of successes. A criação de Natick foi um simples uniforme verde entregue às tropas americanas em 1967. Os soldados gostaram do resultado e, segundo relatos, sua cor combinava-se muito bem com os tons predominantes no ambiente da selva. O trabalho científico realizado em Natick nos anos 60 e 70 plantou as sementes para o desenvolvimento do primeiro padrão de camuflagem que funcionaria em diversos ambientes. O resultado foi o uniforme Woodland, entregue às tropas em 1982. Na época de seu lançamento, tratava-se do mais versátil padrão de camuflagem até então. Diferentemente das tentativas anteriores, a combinação de 4 cores, preto, marrom, verde e caqui, foi muito bem sucedida na tarefa de incorporar os soldados às matas e às florestas. 20 anos depois do lançamento do Woodland, alguns se perguntam se seus dias estão contados. Okay, there is no most effective camouflage pattern. There's some that works in certain areas and others that work in other areas. None of them are 100% effective. One of the features of the Woodland was that it has a lot of brown in it. It was really designed for the European scenario. The Marines have changed, and I think maybe it's time for us to improve. Natick mudou outro de seus uniformes padrões após apenas alguns anos de uso. O uniforme de 6 cores para o deserto, usado durante a Guerra do Golfo em 1991, contrastava demais com as paisagens desérticas. Foi substituído em 1993. We were preparing to develop a new desert uniform in the late 80s. We had collected a large number of samples, as luck would have it, from Saudi Arabia, and we measure these samples and we approximate the color of the sand in the near infrared, as well as the visual, on fabric. O uniforme fez sucesso com as tropas e também no Pentágono, devido à diminuição de 20 a 30% na detecção pelo olho humano e do aumento de 30% na proteção contra aparelhos de visão noturna. Mas, se a tecnologia de camuflagem fez enormes avanços nos últimos 100 anos, o mesmo ocorreu com a contra-tecnologia desenvolvida para se ver através da proteção. A guerra contra o terrorismo no Afeganistão ilustrou muito bem essa constatação em 2002. Veículos aéreos não tripulados, equipados com termoimagens, detectaram o calor emitido pelos corpos dos combatentes da Al-Qaeda escondidos em cavernas. Aviões B-52 concluíam o trabalho com voos rasantes e bombas de 250 quilos. Os aparelhos de termoimagens apresentam figuras que indicam o calor proveniente de máquinas tripuladas e outros objetos. Pode funcionar na escuridão através de nuvens de fumaça e muita neblina e da camuflagem visual. A luz infravermelha emitida pelos objetos é filtrada por detectores. O processo de termoimagem cria um padrão detalhado chamado termograma. O termograma é transmitido a estimuladores elétricos que são então enviados a uma unidade processadora de sinais. Essa informação é convertida em dados e exibida em uma tela de vídeo. Since the United States is not the only nation that has electronic imaging equipment, countermeasures against detection by use of this equipment have been developed. O tanque Abrams lança uma nuvem de fumaça que bloqueia o caminho da luz, oferecendo uma espécie de invisibilidade para o que está atrás da cortina de fumaça.
A fim de reduzir a emissão termal dos motores, alguns navios modernos refrescam o escape, fazendo-o passar pela água do mar antes de serem expelidos. Alguns tanques Abrams têm sistema de resfriamento similar, também para reduzir o calor dos motores. O excessivo calor das turbinas do F-22 é dissipado por estruturas em forma de favos acima dos exaustores. Também considerada durante o desenvolvimento do F-22 foi a camuflagem visual à moda antiga. I'd say the F-22 has one of the most sophisticated visual camouflage schemes yet. It may not look that way, but if you look closely at it, you will see the various shades of light and dark gray, which are computer-enhanced and designed for the primary environment that the F-22 operates in, the air-to-air fighter arena. Para lidar com as medidas atuais de contra-camuflagem, os militares devem pensar além dos disfarces visuais. Mas, para um tipo específico de soldado, a sobrevivência depende exclusivamente da capacidade de fugir do campo de visão inimigo. A seguir, o mais letal dos ofícios militares, estojos para tinturas faciais e alta moda nas florestas. Os atiradores de elite operam nos mais solitários e perigosos ambientes de uma guerra. Para que consigam se aproximar do quintal inimigo e, mais importante, sair de lá ilesos, precisam estar atentos a tudo: às brisas, aos sons, aos movimentos. Our ability to master the art of camouflage depends on our ability to hide, blend, and deceive, which determines the success of our mission and ultimately if we live or if we die. Os atiradores sobreviveram a situações críticas porque compreenderam o valor da camuflagem. O que aprenderam no passado ainda é ensinado a atiradores da Marinha em Quantico, Virgínia, e a atiradores do Exército em Fort Benning, Geórgia. Our purpose as instructors is to see how well a student employs camouflage techniques without being detected. Os atiradores também aprendem que a camuflagem e a arte de permanecer oculto representam mais do que pintar o rosto e usar materiais na cor do ambiente que os cerca. Sua missão envolve ações sorrateiras. É preciso ser silencioso e cuidadoso em todos os movimentos. A Escola de Atiradores de Elite realiza uma prova dificílima para testar esses atributos. The purpose of a stalk is to evaluate a scout sniper's ability to eliminate a target under trained observers and survive without being detected. Não é uma prova fácil. Os alunos devem cruzar um campo de 1.000 metros de comprimento e 400 metros de largura em apenas 4 horas. Para dificultar as coisas ainda mais, o aluno deve mirar o rifle e atingir um alvo imóvel e deve fazê-lo diversas vezes sem ser visto pelos observadores. Negative. Se em qualquer momento o aluno atirador é localizado, seja por mostrar o cano da arma ou realizar movimentos visíveis, exige-se que ele refaça algumas fases do treinamento. Have the sniper stand up. Hey, stand up, sniper. Este exercício avalia a capacidade do soldado como atirador e sua compreensão do que significa manter-se oculto. Também evidencia um aspecto igualmente importante. Different ways to blend with the surroundings besides camouflage is having a relationship that is mentally and physically and spiritually connected with the environment, nature and the surroundings. A marca registrada do atirador é o traje em que ele atua. Suas roupas são adornadas com inúmeros pedaços e tiras de tecido, aniagem e outros materiais naturais que ajudam a ofuscar a silhueta humana. Marine Corps Scout snipers make their own ghillie suits. They're not allowed to purchase them or buy them anywhere. They have to craft it and construct it from materials that they gather on their own. Feitos à mão com pedaços de tecido e galhos cortados, os trajes usados pelos atiradores são os únicos uniformes militares que não têm nada de uniforme. Mas essa vestimenta foi criada por caçadores, não por soldados. The ghillie suit originated from game wardens who worked on the property of 18th century Scottish landlords. Game wardens used these suits
to hide themselves from poachers coming onto their landlord's property. Feito de galhos e farrapos e capaz de ocultar a silhueta humana, o traje não escapou aos olhos dos militares. The ghillie suit was first used by the military in World War I in anti-sniping activity. Mas os trajes recentemente voltaram às suas raízes. Milhares de caçadores compram os artigos com um só objetivo em mente: esconder-se de sua presa de modo a fazer o melhor disparo possível. Em 1964, a lucratividade da camuflagem militar foi descoberta por fabricantes de artigos esportivos. Roupas, botas e armas camufladas passaram a ser produzidas. As logomarcas e nomes de configurações de camuflagem não militares são tão bem conhecidos no mundo da caça quanto Versace e Armani no mundo da alta moda. Tree Bark, de Jim Crumlin, Mossy Oak, de Toxie Haas, e Realtree and Advantage, de Bill Jordan. It is a fashion. These hunters are ready for these patterns, and you'll see when they buy the coat and pants, they go buy the gloves, the hats, the t-shirts, everything to match. O Realtree, de Bill Jordan, é um traje de camuflagem tridimensional que funciona especificamente nos Estados Unidos e no Canadá. No primeiro plano, existem folhas e galhos de maior destaque. No meio, há uma indistinta folhagem para simular distância. No fundo, cores mais claras e sólidas dão à configuração um aspecto neutro. O processo de criação do desenho envolve muitas fases. Começa com a coleta de amostras do ambiente onde o novo uniforme será usado. Basically, wherever people hunt, that's where we go. We try to get out there at the time of day when somebody would be hunting. We look for commonalities, trees, limbs, leaves, things that help to break up the human outline. Os elementos são documentados em filmes e vídeos e trazidos de volta à sala de design, onde são separados e catalogados. We spend an enormous amount of time then weeding through images, looking for just the right leaf, just the right limb. Milhares de imagens são avaliadas e centenas delas passam a ser então digitalizadas. We manipulate colors, we move things around, you slide a leaf in under a branch and that doesn't work, so you put it above the branch. As configurações que seguem para a produção têm potencial para acabar em centenas de artigos. With our Realtree and Advantage camouflage patterns, we have over 900 licensing contracts. So anything that has to do with the outdoor environment, we can put patterns on. O processo de fixação das configurações de camuflagem em superfícies lisas é uma tecnologia revolucionária. Os desenhos são impressos em rolos de filme. O filme é estendido em uma superfície líquida, num tanque de imersão e recoberto por um ativador químico. Quando a película é dissolvida, a configuração permanece intacta em forma gelatinosa. O objeto a ser decorado é imerso no tanque e coberto completamente pela imagem tridimensional. Os resíduos de película são retirados e o objeto é seco a ar. The hunting industry has a big advantage over the military, whereas they're operating in one environment during one particular hunting season. We had to get a uniform that may not work perfectly in a specific environment, but works pretty darn well in a whole lot of environments. Estrategistas militares afirmam que as ameaças à segurança global estão crescendo. Se o perigo aumenta, surge a necessidade de incrementar a tecnologia de camuflagem e contra-camuflagem. A seguir, soldados do futuro, caças experimentais e a camuflagem estilo camaleão. Os equipamentos de detecção e espionagem que veem através da camuflagem avançaram bastante nos últimos anos. O mesmo tem acontecido na empreitada do Pentágono para desenvolver tecnologias que frustrem a detecção contra a camuflagem. O Exército recentemente deu uma pequena amostra do que está chamando de Soldado 2025. O funcionamento da tecnologia ainda é, em boa parte, um segredo. Mas o Soldado 2025 é, de fato, ficção científica tornando-se realidade. Este uniforme, que lembra bastante o Robocop, é uma verdadeira maravilha da eletrônica e da ótica.
Uma de suas principais características é o tecido externo, que muda de cor automaticamente. Milhões de minúsculos dispositivos químicos sensíveis à luz respondem ao ambiente que cerca o soldado, alterando a cor do traje. I'm not at liberty to talk about it, but I think that'll be possible in the future as electronics progress and systems are developed. A posição do soldado 2025 será coberta pelo sistema de rede de camuflagem ultraleve. As cores e configurações do esquema o ajudarão a se misturar a diversas paisagens. Painéis acoplados para filtrar o calor reduzem as termoimagens em 30% a 40%. O soldado 2025 também está equipado para ver através da camuflagem. Ele usa um sensor que coleta dados sobre o calor. Esses dados são enviados por ondas de rádio a leitores de termoimagem em quartéis ou pequenos aviões espiões. A informação se transforma em uma descrição verbal que é enviada de volta ao soldado 2025 para que ele tome a atitude adequada. Outra opção dos especialistas militares para incrementar o poder das imagens eletrônicas é atuar nas cortinas de fumaça já existentes. Já estão sendo desenvolvidos métodos de saturação da fumaça com luz infravermelha de baixa frequência. Após ser aperfeiçoada, a cortina de fumaça protegerá tanques e soldados e até mesmo grandes navios. A mesma tecnologia que protege aeronaves modernas tem sido estudada para ser aplicada a veículos terrestres. Stealth is a combination of technologies and techniques to avoid detection. And that's detection in all of the spectrums, whether it's radar, visual, IR, audio, or acoustic. Formas que refletem radares, similares às encontradas no F-22, foram aplicadas em um Jeep experimental. Os primeiros testes se mostraram promissores, mas o que não funcionou foram os materiais de absorção dos sinais de radares também testados. As partículas que trabalhavam para refletir as ondas de radar interferiram demais nas comunicações de rádio. O futuro da tecnologia stealth para aeronaves é o caça X-35 com sua superfície curva ou arredondada. Há anos, os engenheiros da aeronáutica já sabiam que as angulações usadas em aeronaves anteriores, como o F-117, não eram necessariamente a melhor forma de refletir radares inimigos. O design do B-2 já teve sucesso relativo, com suas superfícies curvas. Mas somente com o avanço da computação foi possível evoluir realmente. With the advent of the computer processing that allows us to really compute for the compound curve kinds of designs, we're able now to have a very close synergy between aerodynamic performance and the ability to limit and reduce radar cross-section. A maioria dos especialistas em camuflagem está consciente de que com a tecnologia moderna ficou muito mais fácil ver através da camuflagem do adversário. Mas eles não estão incomodados ou preocupados com a ideia que vem ganhando força, de que a camuflagem visual é hoje de importância secundária. I happen to believe that technology isn't rendering camouflage ineffective. I think we have to stay ahead of the game. And in terms of the work that we do here, we have to develop countermeasures against these detection devices as they come online. Os avanços em camuflagem e contra-camuflagem se tornarão mais sofisticados à medida que a tecnologia se aperfeiçoar. Mas o conceito básico ainda será o mesmo já usado por caçadores primitivos. Descobrir como o oponente nos vê e então cobrir tudo o que nos denuncia. It will never be outdated. It's seen or be unseen without getting killed. Can't camouflage, you're going to die basically on a battlefield. It'll never go away, it will always be here.